Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos em mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, da Associação Espírita Lauro Machado, o plantão de oração. Então, peço a todos que quiserem colocar um copinho de água para que seja fluidificado, que fique à vontade, pois a gente já está começando o nosso plantão de oração. Também convido a todos que elevem o pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor individual, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, e ao nosso mentor individual, para que nos autorize a dar início em mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. E a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, que a gente está estudando o livro de forma sequenciada. O livro é Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E nós estamos, então, hoje na lição 25, que tem como título Ouvirás de certo. Então, vamos ver o que a lição nos ensina. Ouvirás de certo. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no versículo 30. E continua assim. Se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes de testemunho. Se em verdade vives à procura do Cristo, porque choras sob o fardo das provações, de que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Ele está perguntando, né? Se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não aliviam as amarguras? Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário que te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Ensinarás, com teu exemplo, que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor, para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo que te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo, como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Converterás o Espiritismo na tua senda em força educativa da alma, sem exigir que o mundo te afeiçoe às conveniências. Buscarás a luz onde a luz se encontre. Desculparás todas as ofensas. Elegerás na fraternidade a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começará o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calune. Amarás os próprios adversários. Ajudarás sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passará sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado, através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam zombeteiros e irônico: Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Olha que interessante essa lição, né? Então, aqui ele está falando, né?
que a gente vai ouvir isso de certo. Salve a ti mesmo. Você não está como fizeram com Cristo, né? Você não é o rei, você não é o Deus, então salva-te a ti mesmo e desça da cruz. Né? Então ele fala que a gente vai ouvir isso, né? Porque quando a gente se encontra empenhado na execução do bem, que a gente quer, né, fazer o bem, a gente vai ouvir essas provocações do mal em todo o instante que a gente está ali praticando para ver se a gente, né, se desestimula, se a gente desanima, se a gente, né, pare com isso, né? E aí são as tentações da vida, né? Porque se você está fazendo realmente, está empenhado nessa execução do bem, vai ter sempre obstáculo, não é? E aí ele fala aqui bastantes, né, interrogações, ele pergunta bastante coisas, né, para a gente entender, como ele falou aqui, se é verdade que você procura, né, o Cristo. Então, por que você chora por essa provação que você está passando? Você não busca o Cristo, a verdade? Então, ele é o seu modelo e guia. Então, você tem que persistir, né? Aí ele faz bastante interrogações. De que serve a fé, então, né, para o caminho de dor? Para que serve a fé no caminho de dor? A fé é para você saber que Deus está ali te sustentando. Mas o que você tem que passar, ninguém vai passar por você. E Ele está ali te dando força para que você vença essa dor. E a gente só pode vencer com a fé raciocinada, né? Você está passando por aquilo porque você sabe que são consequências dos seus atos, do seu livre-arbítrio. Porque nós que fazemos as escolhas, né? E a lei de Deus, ela é fantástica e ela é imutável, né? Ninguém muda a lei de Deus. E ele diz que toda ação tem uma reação. Então, quer dizer, todo ato que a gente faz tem uma consequência. E dependendo do que vai ser uma consequência dolorosa. Mas se nós tivermos a fé raciocinada, a gente vai conseguir passar. E a outra, ele indagou bastante, né? Ele fala, se você é médio, você tem, né? E você está na tarefa da caridade, né? Onde os espíritos protetores estão ali te auxiliando, né? Aí fala, e você ainda está sentindo dor, mas você tem que entender. Aí, porque quando a gente entende o sofrimento que a gente está passando, esse sofrimento é como Jesus disse, o jugo se torna mais leve e você não sente tanta dor. Mas se você ainda não compreendeu, né? Então você vai ouvir de certo, sim, os outros vão falar, ué, mas você não é espírita, né? Por que você está sofrendo tanto desse jeito? Né? A gente, quando a gente se propõe a estudar a doutrina espírita, a gente entende que não é porque a gente está estudando, a gente está fazendo bem, que a gente só vai encontrar flores no caminho, não. Nós vamos encontrar muitas tribulações, porque nós somos espíritos eternos. E essa nossa encarnação de agora não é a primeira. Então, às vezes, a gente está sofrendo, né, por coisas de nossas vidas passadas e também por coisas da nossa vida presente. Por isso que a gente, como sabe que Deus ele é soberanamente justo e bom, então ele não castiga ninguém. O castigo que a gente acha, né, que é o nosso sofrimento e as nossas dores, são consequência dos nossos atos, né? Então a gente precisa ter a fé raciocinada, aquela fé firme, inabalável, né? Que ela pode enfrentar a razão frente a frente, assim, em qualquer época. Se a gente conseguir ter essa fé, a gente vai conseguir suportar tudo isso, né? Mas a gente no caminho, a gente sempre quando está fazendo as coisas boas, no caminho a gente sempre vai encontrar tropeços e muita gente vai falar como falaram para o Cristo, não é? Ué, você não é o rei? Desça então daí se salve, né? Desça da cruz para você se salvar. E não é assim. Jesus, ele foi a pessoa né, encarnada que pisou aqui na face da terra, mais evoluída. E ele sabia muito que ele utilizava a parte mais quintessenciada das pessoas. Ele não via as pessoas pela a sua aparência física, não. Das suas particularidades, não. Ele ia lá no âmago ver o que aquela pessoa tinha de bom e ele conseguia ler os nossos pensamentos, né? Então, essa mensagem aqui, ouvirás de certo, é para a gente não desanimar,
Porque quando a gente está no caminho reto do bem, fazendo as coisas certas, adequadas, vai ter sim sempre alguém que vai falar isso. Salva-te a ti mesmo quando você passar por uma dor. Então, a gente vai ter que entender que nós sim conseguimos enxergar, né, o caminho correto, vamos dizer assim, né, o caminho reto do bem, para que a gente possa seguir para a nossa evolução. Mas esse caminho nós vamos ter tropeços também, vamos ter obstáculos, vamos passar por sofrimentos. Mas, quando a gente entendeu que tudo passa, a gente precisa ficar firme na fé e continuar seguindo. Mesmo que a gente encontre aquelas pessoas que falam, ah, mas você não é assim, por que você não faz? Por que você está fazendo isso? Não é? Então, a gente tem que entender, como diz aqui na lição, né? A gente tem que fazer da nossa mediunidade um instrumento para louvar o bem, para auxiliar, porque a mediunidade não é castigo também. A mediunidade é uma oportunidade de evolução para o bem, porque ela veio para que a gente possa auxiliar, ajudar quem precisa, né? Para que a gente possa entender, né? Saber que a lei do amor ela é a sustentação do universo, né? E providenciar o socorro natural, né? Então, a gente tem que entender que o Espiritismo ela é a senda educativa para todos nós, para a nossa alma, sem exigir nada, né? Então, por isso que a gente, né, tem que buscar essa luz, esse caminho reto do bem, né, onde ela está, não em outros lugares, né? A gente vai ter, como Jesus pediu, né, desculpar, perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Vamos ter também que, como Jesus pediu também, amar até os nossos inimigos, né? Orar por aquele que nos calúnia, que fala mal da gente, né? E, e ajudar sem querer nada em troca. E a gente tem que pôr como lema, né, servir. E a gente, como o mestre veio aqui, ele falou que ele não veio para destruir a lei, mas ele veio para servir e não para ser servido, não é? E assim, mesmo assim, a gente tendo lá o nosso caminho de retidão ali, bonitinho, fazendo as coisas certas, nós vamos encontrar muitos que vai nos dizer isso, né? Como diz o nosso título aqui, ouvirás de certo. Salva-te a ti mesmo, porque nós somos seres humanos, nós somos encarnados, todos que nós que estamos aqui encarnados na Terra, a gente sabe que nós temos que nos melhorar. Nós viemos aqui para evoluir, para entender que somos espíritos eternos, criatura do Criador, estamos aqui para evoluir. E como Jesus disse, nós vamos evoluir. Não importa se é nessa encarnação, se é na outra, o quanto tempo demora, a gente vai ter que evoluir, porque nós todos vamos estar à direita de Deus Pai. E para isso nós precisamos evoluir. Mas se a gente, né, tropeçar nessa fé irracional, aí a gente, né, titubeia mesmo e às vezes nem consegue terminar. Mas se a gente tem aquela fé inabalável, aquela fé raciocinada, que você acredita porque você entendeu, então você vai ter sustentação para você enfrentar tudo isso, né? Porque não é porque a gente já entendeu que somos espíritos imortais, que nós estamos seguindo a doutrina espírita, que a gente, né, não vai sofrer. Não, a gente vai ter sim, nós vamos ter os percalços no meio da nossa estrada. Mas com esse entendimento, com esse esclarecimento, esse conhecimento, a gente consegue vencer. Mas a gente não pode desanimar quando a gente ouvir, porque vai ter muita gente que vai falar para você: ah, mas você não é espírita? Por que você está passando por isso? Por que você não se salva? Como disse para Cristo, né? Que eles falavam que ele era o rei dos reis, né? Então eles falaram para ela: então, se você é rei dos reis, salva-te a ti mesmo, desça da cruz, né? E Jesus ali, ele não desanimou, ele não se deixou ofender, ele sustentou ali sozinho, no amor fraterno, no amor sublime, no amor verdadeiro, e ainda ele teve coragem de pedir pelos seus algozes, né? Que pediu para Deus, para o nosso Pai, perdoar, porque eles não sabiam o que estava fazendo. E ele não foi reclamar, ele não gritou, ele não blasfemou, ele sustentou ali no seu amor verdadeiro, sustentou tudo ali,
para mostrar para a gente que nós podemos sim. Mesmo que a gente esteja no caminho reto do bem, a gente vai encontrar sofrimento, a gente vai encontrar obstáculo, mas a gente tem que ter essa fé firme e raciocinada, né? E continuar, porque se a gente titubear, a gente sucumbe, não é? Então, a gente tem, por isso que a gente tem Jesus como nosso modelo e guia, porque a gente vai ouvir essas frases. Ué, você não é isso? Por que você está sofrendo? Por que você não está fazendo assim? Porque, né? Então, é isso. Né? A gente tem que entender que a doutrina ela veio nos esclarecer, veio tirar a venda dos nossos olhos, que a gente estava muito com os olhos tapados. A gente não entendia as coisas, não sabia que a vida continuava. A doutrina não, ela abriu esse leque de esclarecimento, falando para nós que Deus ele é soberanamente justo e bom. Ele não castiga ninguém, porque ele conhece cada um dos seus filhos. Ele sabe o que você pode e o que não pode fazer. Só que ele fez as suas leis, que são inderrogáveis, né? E nos deu o livre-arbítrio. Por isso que nem ele interfere no nosso livre-arbítrio. Ele nos ajuda, ele faz tudo o que for preciso, mas a decisão final é sua. Por isso que a gente sofre, mesmo estando no caminho reto do bem. Porque às vezes as nossas escolhas, né? Principalmente quando a gente não entende essa parte espiritual, a gente faz umas escolhas equivocadas. E aí a gente vai sofrer por isso, vai ter as consequências, né? Então é isso que eu entendi da lição. Então vamos agora à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo à equipe de fluidificação das águas que, com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos abrigos, dos asilos, das creches, das escolas, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo então as vibrações para as emergências do plantão de oração, que se encontra na nossa casa, na Associação Espírita Lauro Machado. E vamos pedindo também para os pedidos de prece e tratamento para a caixinha azul, para os encarnados. E eu peço em especial aqui para Rita de Cássia Batista, Mariusca de Oliveira Magalhães Belli, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, para Márcia Magali Peregrina, para Neide Aparecida Batista de Oliveira, para Edna Batista, Edi Batista, Edith da Penha Batista. Peço também para Rita de Cássia Batista,
peço para Plínio Alves da Silva, Rodrigo do Nascimento Silva, Sandra Aparecida Batista de Oliveira, ou melhor, Batista de Freitas, Volney Barbosa de Paula, e para todos os necessitados, né, que se encontram nos seus leitos de dores, seja em casa, seja no hospital, que estejam, né, passando por uma situação, para que eles possam ser envolvidos no nosso manto da nossa mãe, para que eles fiquem firmes na fé e consigam auxiliar no seu próprio tratamento. E vamos também pedindo para o caderno dos desencarnados, né? Vamos pedindo também para todos que estão voltando para a pátria espiritual, para que eles possam ter um despertar sereno, né? E que aceite, né, essa nova situação para continuar a sua evolução agora no plano espiritual. Vamos também pedindo para todos os tratamentos da higienização no lar, para o caderno dos dependentes químicos e para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais. E também vamos pedindo também para toda a sintonia dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos que estamos recebendo agora, medicamentos espirituais e físicos, que a gente está recebendo com muito amor e carinho, onde quer que estejamos. Pode ser no nosso lar, pode ser no nosso trabalho ou na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos a encerrar, né, comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final de mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Agradecendo a todos os presentes e aqueles que verão mais tarde, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E já deixamos o convite para que na próxima quinta-feira estejamos novamente todos juntos para mais essa tarefa na Seara do Mestre Jesus. Muito obrigado. Tenha um bom fim de semana. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.